Olá, agora é lei. Os professores da rede estadual readaptados têm direito à aposentadoria especial. O projeto de lei complementar 1329 de 2018 é de autoria do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. A lei foi promulgada pelo governador Márcio França e é válida para todo o estado de São Paulo. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, autor do projeto, Rose Tomura, que é presidente da Associação dos Professores Readaptados do Estado de São Paulo, a Aspresp, e Marcelane, que é tesoureira da Aspresp, e Maria do Socorro da Silva, que é professora readaptada. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Deputado, é um projeto de lei que o senhor já vem lutando há muito tempo, né? Há muitos anos que a gente tem feito aqui na Assembleia Legislativa a defesa dos direitos e da dignidade das professoras readaptadas do Estado de São Paulo, que sempre foram oprimidas, perseguidas pelo sistema, desvalorizadas, né, e foram vítimas do adoecimento em trabalho. E, na verdade, nós apresentamos o projeto em 2013 e só agora que nós conseguimos aprovar esse projeto de lei. Mas, além do projeto aprovado, que garante a aposentadoria especial para as professoras readaptadas de toda a rede estadual de ensino, nós tivemos outras ações também em defesa dessas servidoras, das nossas colegas educadoras. É uma luta que não é só a da aposentadoria especial, né? Tanto é que nós estamos aqui com as nossas colegas, a Rose, a Maria do Socorro, a Márcia, que estão fazendo essa luta, principalmente através da associação das professoras readaptadas do Estado de São Paulo. E eu queria falar com a Rose justamente sobre isso, né? A importância da aprovação dessa lei, você que é presidente da Associação dos Professores Readaptados, qual que é a importância? E só explicando para quem está em casa, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, antes de falar dessa importância, o que é um professor readaptado, né? Por que existe esse termo e o que leva um professor a ser readaptado? Então, Érica, o professor readaptado é aquele que ficou doente no exercício da profissão. E ele deixou de ministrar aulas para exercer outra função, né? Ele passa pelo departamento de perícia, é avaliado e ele volta para a escola para exercer outra função pedagógica, mas que não seja dentro da sala de aula. Então, por vários motivos, né? E às vezes motivos mesmo de dificuldade que nós temos na rede pública, e então leva ao adoecimento, que é o meu caso. O meu caso foi um caso de adoecimento devido às condições de trabalho. E aí, então, a gente volta para a escola e nós, como readaptados, nós queremos trabalhar, nós queremos ter os mesmos direitos que todos os professores têm, porque nós somos penalizados por estar na condição de ser doente. Não é uma condição que eu quero, que eu escolhi. Eu não quero ser readaptada. Eu gostaria de estar em sala de aula, trabalhando normalmente com a minha saúde, mas eu sou limitada, e assim são os professores readaptados. Eles são limitados por um problema físico ou psíquico, e ele passa a exercer funções extremamente valiosas, né, que contribuem com a educação. Foi o que aconteceu com a Maria do Socorro também, né? Que é professora readaptada. Sim. No seu caso, a readaptação ocorreu por que motivo? No meu caso, a readaptação ocorreu porque eu desenvolvi uma LER, né? E no desenvolvimento dessa LER levou um certo tempo para que eu fosse readaptada. Passei por várias cirurgias, passei por muitas licenças médicas até chegar à readaptação. E naquele momento eu não queria ser readaptada. Por quê? Porque eu sabia da problemática que era a readaptação. Existem muitos professores que estão enfrentando doenças, enfrentando problemas sérios em relação à exaustão do seu corpo, e muitas vezes eles lutam contra a readaptação devido a uma cultura que está impregnada dentro do nosso sistema educacional de que o professor readaptado é um ser de segunda classe. O professor, quando ele sai da sala de aula, ele perde a sua identidade.
e passa a ser uma pessoa mal vista, marginalizada dentro de um sistema que se diz um sistema inclusivo. Se fala muito em políticas de inclusão e esquecem do profissional readaptado, seja professor ou qualquer servidor público. Nós temos isso. Esse profissional ele acaba ficando um pouco escanteado ali, fazendo algumas funções sem um planejamento. O senhor já foi professor, né? Já estou como professor, diretor de escola. Como é que o senhor vê essa questão da readaptação do professor? Falta um planejamento para que isso ocorra de uma maneira que estimule esse professor a continuar dentro da escola, sendo ativo e participando, sendo respeitado principalmente? No geral, falta uma política do Estado, da Secretaria da Educação, de valorização dos profissionais, dos professores readaptados, né? O professor readaptado continua sendo professor, continua sendo um docente, ele só não atua mais dentro da sala de aula, mas ele cumpre um papel importante no assessoramento pedagógico. Ele pode acompanhar a coordenação pedagógica, a gestão da escola. Ele é fundamental. Hoje o professor readaptado ajuda muito para que o projeto pedagógico da escola seja viabilizado. Por isso que ele merece, sim, a aposentadoria especial como os outros professores, porque ele continua sendo professor. Agora, não há, de fato, uma política de valorização. E que tem que ter uma diretriz da Secretaria da Educação. Isso, infelizmente, não há. Nós temos algumas escolas que valorizam, alguns diretores, algumas diretoras que valorizam bastante. Eu sou diretor de escola e sempre valorizei, sempre trabalhei com os professores readaptados no assessoramento pedagógico, do projeto pedagógico da escola. Que é o que a Maria do Socorro atua agora, né? Quer dizer, fazendo a parte pedagógica, é isso? Sim, o professor readaptado, ele não se afasta do pedagógico. Alguns existe a restrição com alunos, mas o ambiente escolar, ele é extremamente pedagógico. E a maioria dos professores readaptados, eles dão suporte técnico para os coordenadores pedagógicos. Eles trabalham com o PPP, que é o Plano Político Pedagógico da Escola. No caso da minha escola, eu trabalho com outra readaptada e nós dávamos todo esse suporte de todos os projetos, tanto o formular o projeto como o tocar o projeto dentro da escola. Também alguns readaptados atuam como professor mediador, que é um projeto muito interessante que pode dar suporte para que o readaptado se sinta útil, porque o grande problema do readaptado é ele ser jogado no limbo da escola. E foi escanteado, né? Exatamente, foi esse limbo, essa invisibilidade que fez a Rose Tomura iniciar o nosso grupo nas redes sociais. Você se sentiu assim, Rose? Senti, eu falo que eu fiquei na masmorra. Eu cheguei na escola, fiquei na biblioteca com os livros e quando surgiu um projeto da educação, com a sala de leitura, e eles, lógico que eles queriam colocar professores, nessa. E a prioridade, embora fosse o readaptado, muitos professores pegaram a sala de leitura e eu simplesmente cheguei para trabalhar, que eu trabalhava lá, e não tinha lugar para mim. Eu acho que nem foi a diretora. Outra pessoa, eu acho que você não vai ficar trabalhando mais aqui. E nisso eu fiquei atrás da diretora, fiquei correndo atrás dela, mas se eu não vou trabalhar, para onde eu vou? E eu sentei do lado onde ela estava fazendo o horário, eu sentei, lembro, puxei uma mesinha, sentei e fiquei esperando ela fazer o horário. Aí fiquei mais 2 anos naquela mesinha, naquele mesmo lugar, sem fazer nada, absolutamente nada. Isso gera um problema psicológico muito grande, né? A Márcia também é professora readaptada, né? Faz parte da associação, atuante. No seu caso também, você sentiu essa dificuldade? Como é que foi a sua passagem aí da sala de aula para a readaptação? Foi um trauma. Eu senti um trauma, porque eu fui praticamente tirada. É como tirar um filho de uma mãe. Eu saí da escola e passei mal no caminho e fui diretamente para o médico e o médico falou, você não pode voltar para a sala de aula, você não está bem. Mas eu não estou bem como? Você não está bem e você precisa parar, você precisa de um tempo.
mas um tempo quanto? Porque eu não queria. Você precisa sair da sala de aula, você não pode voltar. Eu, a princípio, eu não quis, então foi realmente um trauma, foi um corte muito forte. Demorou um tempo para me acostumar, e aí eu comecei com as licenças, mas licenças que eu não aceitava, então foi realmente traumatizante. E depois eu voltei como professora readaptada, não posso dizer que eu não tive apoio. Eu tive apoio da direção da escola, isso eu tive, mas realmente eu me sinto, como a Maria do Socorro disse, ninguém gosta de ser ou ser chamado de readaptado, porque as pessoas chegam na escola, o professor chega na escola, ele não te vê como um professor, ele te vê como o readaptado. É um estigma, né, deputado? É um estigma. Ele fica marcado com carimbo, né? Mas como eu disse, o professor readaptado continua sendo professor, continua sendo docente, continua pertencendo à carreira do magistério. Então ele tem que ser valorizado em todos os sentidos e tem que ter os mesmos direitos de todos os outros professores, tem que ter a sua dignidade garantida, porque, como eu disse, ele continua ajudando muito no processo pedagógico, né? A Maria do Socorro falou, todo o ambiente escolar é pedagógico, é educacional, até mesmo o agente de organização escolar é um educador, porque ele educa a forma como ele se relaciona com os alunos, como a merenda é entregue para um aluno, tudo é educativo. Então ele faz parte desse ambiente, ele continua sendo um docente, ele só não exerce mais a sala de aula por conta de uma limitação física ou psíquica, né? Que assim, tem as doenças psíquicas e físicas que são ocasionadas na profissão, dentro do magistério, por conta das péssimas condições de trabalho da rede, a superlotação de salas, violência, a jornada estafante de trabalho. Isso leva o professor ao adoecimento. Só para quem está em casa entender um pouco o que é essa aposentadoria especial, né, que foi aprovada na lei do deputado, 25 anos para as mulheres e 30 homens para os professores, para os homens, né? Agora, quando o professor saía de sua função na sala de aula e ia para a readaptação, o tempo que não contava para a aposentadoria. Ele trabalhava 5 anos a mais que os outros professores, né? Ele já tinha sido injustiçado pelas péssimas condições de trabalho. Ele foi adoecido, ele foi vítima do adoecimento em trabalho e agora ele era penalizado aqui no estado de São Paulo duplamente porque ele perdia a aposentadoria especial que está garantida pela Constituição Federal. Então, era uma afronta do governo, uma violação a um direito. Mas agora nós aprovamos o nosso projeto de lei e virou lei, foi sancionado. Agora todos os professores readaptados da rede estadual têm o direito à aposentadoria especial. E era comum, antes, muitos professores terem que acionar a justiça, né? A gente tem algumas ações coletivas com esse pedido, né? Todos os sindicatos, né? Todos nós, a Aspresp também ganhou. Então quer dizer, a aposentadoria já é um processo demorado, burocrático, né? Você tem que reunir toda uma documentação, dar entrada. E se você ainda tem que passar por um processo ainda judicial com isso, você tem aí uma demora maior, né? Tem uma dificuldade maior de conseguir o benefício. Às vezes até pagar o advogado, quem não é associado. E a Maria do Socorro criou um blog para poder falar desse assunto, para poder falar de outros assuntos, né? Esse é um assunto recorrente aí nas discussões das redes sociais? É o nosso carro-chefe, né? A readaptação. E nesse blog eu pego alguns artigos que eu julgo importante para o meio, né, pedagógico. Por isso o nome do blog, Papo de Professor. E dentre tantos papos, a readaptação sempre era recorrente, de uma forma assim tremenda. E foi quando nós, nas redes sociais, conheci a Rose, criou o grupo Professores Readaptados de Mococa. Depois entra a Marcelaine, também eu comecei a observar o perfil delas, né, e das demais que estavam. Nossa, o pessoal do interior. E aí, então, eu entro em contato com ela e falo, Rose, nós precisamos de um blog, de um grupo no Facebook de professores readaptados do estado de São Paulo. Foi crescendo, né? Nasceu em Mococa. Né? Foi um momento interessante que a Marcelaine depois pode até falar o que motivou esse boom que deu no grupo.
né? E isso foi, assim, uma coisa que foi crescendo de uma maneira tremenda. E o interessante é que naquela ocasião eu estava na casinha, literalmente. O diretor, né, por algumas questões, não me dava nenhuma função e eu comecei a pesquisar. E foi quando nós encontramos o deputado Gianazzi. Eu vi a lei. Eu falei, nossa, alguém pensou em nós sem nos conhecer. Houve uma identificação, né? Exatamente. Aí a Rose veio procurar. Já era uma demanda que vocês estavam lutando há muito tempo. Sim. Nós, na verdade, os readaptados, nós sempre éramos excluídos e nós nunca fomos orientados dos nossos direitos dentro da escola. Então, nós ficávamos cada um no seu cantinho, cumprindo o que falavam. O diretor falava para a gente cumprir, sabe a vaquinha? Era lei. Era a lei era dentro da escola. Quando eu comecei a ficar ociosa, eu comecei a estudar essa lei. O meu tempo foi para ver. E estando aqui em São Paulo com uma amiga, ela falou, vamos à Assembleia Legislativa? Eu falei, o último lugar que eu quero conhecer é a Assembleia Legislativa. Aí ela falou, mas vamos no gabinete, eu vou te mostrar um deputado que tem um projeto para readaptado. Eu falei, isso não existe. E aí nós chegamos. Quando nós chegamos, somos muito bem acolhidas. Tal. Aí falou, existe um projeto para os readaptados? Aí nós ficamos sabendo que existia o projeto, esse projeto era real, esse projeto tinha um número, e aí nós já pegamos e já fomos, aonde está esse projeto? Ele já estava há meses escondido dentro de um gabinete de um deputado. Nós já fomos correndo. Olha, por que esse projeto está aqui? Ah, chegou ontem. Ah, tá. Então chegou ontem, tá? Todo mundo se mobilizou. Quer dizer, vocês fizeram uma mobilização muito grande, 5 anos de luta, né? Sim. E no Estado, em todas as regiões do Estado, nós estamos por dentro de tudo, porque aconteceu uma coisa em Pirassununga, nós já sabemos. Primeiro que a rede social é muito importante por isso, né? Quer dizer, acabou unindo aí professores distantes, mas com realidades muito parecidas. Eu queria falar um pouco dessa realidade, que é a realidade do professor, das escolas, né? E que é uma realidade que muitas vezes provoca essa readaptação. Eu queria que cada uma falasse um pouquinho, eu queria começar pela Márcia, falando aí das dificuldades que o professor enfrenta em sala de aula, né? Que motivos que levam aí essa readaptação. No caso, a gente sabe que são problemas físicos, mentais, mas a gente sabe que tem muita coisa por trás disso, né? Às vezes uma falta de estrutura, não é, deputado? Uma falta de estrutura pedagógica, violência, né? Quais são esses motivos? Bom, no meu caso, eu posso citar uma violência, o que aconteceu comigo. Um aluno, ele segurar forte no meu braço em um determinado momento, eu procurei a direção, pedi providências e a direção disse que aquilo era comum, não poderia, eu teria que relevar e não chamar os pais, né? Uma cidade pequena, chamaria atenção, e eu não aceitei. Eu pedi e voltei a pedir até que chamaram os pais, mas o aluno ele começou a me ver de forma diferente. A sala começou a me ver de forma diferente. Então, aquilo dentro de mim foi criando um estresse. E esse estresse, entre outros, que a sala de aula, com muitos alunos, tudo que a cobrança é muito grande em cima do professor, foi o que me levou a sair da sala de aula, sem que, como eu disse, um trauma. De repente, eu passei mal e fui retirada da sala. Eu fui descobrir o meu problema depois. Então, eu não fui... Uma das reclamações é a falta de apoio da direção da escola quando o professor sofre uma ameaça ou sofre uma violência. Muitos diretores acabam, às vezes, tem uma escola numa região que é mais violenta e ficam com medo de levar essa problemática à discussão e até chamar os pais. Nesse caso aí, né, você foi agredida, ameaçada por um aluno
e eles não queriam chamar os pais desse aluno para... Então, quer dizer, aí só aumenta a violência, né? Eu tenho um projeto de lei, inclusive, tramitando aqui na Assembleia Legislativa, que é para proteger o professor que é ameaçado, quando ele é ameaçado, muitas vezes até pelo narcotráfico, porque às vezes o aluno tem por detrás dele o crime organizado. Então, quando o professor corre algum risco de vida, quando a segurança dele corre algum tipo de risco, então o projeto obriga a Secretaria da Educação a afastar provisoriamente o professor, sem que ele tenha nenhuma perda salarial, previdenciária, nada. Ele continua tendo evolução, mas ele fica afastado até que o Estado resolva essa questão da segurança, para que o professor possa voltar para a sala de aula, para o seu trabalho, seja ele readaptado ou não. A gente tem uma pesquisa da APOESP do ano passado que revela que 51% dos professores da rede estadual afirmam que já sofreram algum tipo de violência nas escolas. Quer dizer, mais da metade dos professores, né, já passou por algum tipo de violência, seja ela verbal, seja ela física, né, seja através de ameaça, através de bilhetes. Já aconteceu com alguma de vocês aqui algum tipo de violência? Ou de conhecer algum fato de algum colega realmente sofrer alguma ameaça, por conta até do narcotráfico que a gente está falando aí? Porque muitos alunos, né, do ensino médio, que já são maiores, acabam, às vezes, usando a escola até como instrumento aí de trabalho para essa profissão, né? Vendo, né? Hoje as drogas estão espalhadas, né, nas escolas. E a gente tenta fazer de tudo, mas é um problema mundial, né? Comigo, eu lecionava no 7º ano, que hoje era no 7ª série, que hoje é o 8º ano. E um menino da sala, por uso de drogas, eles saíram, foram para o bar, 2 colegas de sala, meninos. E na hora de você me dá um cigarro? Eu não tenho. E dentro do uso da droga, ele pegou a faca e matou o colega. Então, aquilo lá eu já fiquei, como? Não tem mais aqueles 2 alunos. Um fugiu, né? Depois foi para a antiga FEBEM. Até ele escrevia algumas cartas para mim sobre histórias que eu contava. E quis manter o contato através da mãe dele, porque ele queria voltar e ser outra pessoa. E o amigo faleceu, uma única facada faleceu. Mais tarde volta esse aluno, sai da FEBEM e, passado algum tempo, ele é assassinado. Não tem quem aguenta isso. Não dá para um psicológico aguentar você. Falar, esses alunos se tornaram, para mim, enormes. Eu chegava na sala de aula, aquilo lá para mim era um gigante, eles eram gigantes. Quando eu os via na rua, eu falava, nossa, mas esse menino na sala parece tão grande. Aí que eu fui me dar conta que eu estava doente, chorando com a minha filha no colo, chorava, as lágrimas caíam em cima da minha filha. Né? E aí todo mundo falava assim, mas você tem uma filha normal, você tem um emprego, você é efetivo, mas não entende o que é que está acontecendo dentro de você, porque dentro da gente o fato muda tudo psicológico. A depressão, ela não escolhe classe social, idade, né, profissão, então isso aí o primeiro pensamento depressivo é o suicídio, é aquilo que vai consertar a sua vida. Eu acho que vocês podem até confirmar que é uma das principais doenças do readaptado, né? A depressão, síndrome do pânico, doenças mentais, emocionais, psicológicas, né? Tem muita ultimamente, está pior. E se não é, depois vira. Se a pessoa readaptou por corda vocal, vai indo, ela fica... Agora, tem uma questão da ausência do Estado, porque a gente tem a ronda escolar também, né? E muitas vezes, eu conversando com uma professora outro dia, que sofreu uma ameaça, né? Um aluno mostrou uma arma para essa professora, ela não tinha deixado ele entrar em classe, porque ele estava mais de 20 minutos atrasado, e ao final da aula ele ameaçou. A direção da escola não quis recorrer à ronda, ela se sentiu desamparada, né? Porque a ronda também, parece que ela procurou a ronda e a ronda não quis se envolver. Isso é comum. Né? A ronda disse que, enfim, eles têm medo ou não podem, não querem ampliar o assunto.
E aí fica uma situação de vulnerabilidade muito grande para o professor, né? Mas no caso da Ronda, eu trabalhei como professora mediadora por um determinado tempo e existe o ROI, né? O ROI é um link que os diretores têm acesso, né? E podem registrar qualquer atividade de violência na escola. Mas quando professora mediadora, percebi que alguns diretores, não sei por quais motivos, não fazem uso desse espaço do ROI. Eu não sei se é para esconder ou camuflar, né? Que a escola está necessitando de uma intervenção necessária nesse sentido. E eu conheço mediadores que têm denunciado isso no meu blog sobre essa situação. Existe uma camuflagem, a violência continua. Recursos muitas vezes são disponibilizados. Por quê? Porque o ROI, com os dados desse ROI, a diretoria, a secretaria, ela vai ter uma atenção especial para aquela determinada unidade escolar. Então, parece que os diretores encaram isso como uma incapacidade. E aí, então, com medo de perder a direção. Exatamente. E serem afastados aí da direção da escola. Porque o ambiente escolar, ele já por natureza, por refletir a nossa sociedade violento, em todos os sentidos, né? E o professor se desgasta, mesmo não sofrendo diretamente, sendo ameaçado, como aconteceu com a Márcia, no caso da Rose e outros que apanham de alunos ou de pais de alunos, né? E mães de alunos, o ambiente nos deixa um tanto que inseguros, né? É um ambiente que oscila muito. Eu não sofri diretamente, mas em muitos casos eu vi situações que afetavam a nossa sensibilidade e a sensação de impotência. A gente vai continuar conversando disso logo depois do intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Agora é Lei. Hoje a gente discute a lei de autoria do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que garante a aposentadoria especial para o professor readaptado em toda a rede de ensino do estado de São Paulo. A gente estava falando no último bloco, né, dos motivos da readaptação e do trabalho também, né, da associação que vocês criaram para poder fazer essa luta, né? Quais são as ações da associação? Nós, antes de sermos associação, nós fomos crescendo, né, se unindo nesse grupo que era, a princípio, Mococa, e aí teve que chegar ao estado de São Paulo, onde as pessoas procuravam, qualquer pesquisa que ela fazia, encontravam, e aí eu encontrei a Marcelane, né, que ela vinha perguntando a principal causa até do crescimento foi que ninguém sabia de nada. Nem o próprio, acho que o governo sabia responder. Então eles perguntaram assim, quanto tempo que o readaptado tem que trabalhar? É 1 hora ou é 50 minutos? Então a Márcia me encontrou, falou, olha, eu recebi um comunicado que seria 50 minutos. 60 minutos. Mas eles estão pedindo para voltar a ser 1 hora. Daí, nisso, começaram as pessoas. Olha, requerimento, 1 hora, voltando. Mas da onde? Aí, eu e a Márcia. Mas da onde surgiu esse documento? Quem? Ninguém sabia. Aí, todas as diretorias estão voltando a fazer 1 hora, 1 hora, 1 hora. Aí, nós entramos em contato com o gabinete. Falamos, olha, deputado, através do Edson Gabriel Garcia, que dá toda essa assistência, passa para o deputado. Deputado, nós queremos saber o real horário que nós devemos fazer. Pode ser que a resposta seja realmente 1 hora. Não tem problema.
Se for 1 hora, nós vamos cumprir aquilo que a lei está mandando. Mas se for 50 minutos, nós também queremos saber. Então, nisso, todo mundo começou a entrar. Aqui eu estou fazendo 1 hora, aqui eu estou fazendo 1 hora. Então, um requerimento de informação, que foi o deputado Carlos Gianazzi que fez para nós, e a resposta. E nisso, sindicatos, todo mundo respondia a mesma coisa, 1 hora. E eu e a Márcia ficávamos. Baseado em quê? Em qual documento que é baseado que nós temos que trabalhar 1 hora? Não tinha informação, não existia uma legislação sobre isso? Não. Tudo nós tínhamos que pedir e o deputado se prontificava, fazia esse requerimento de informação, porque nem eles sabiam, nem sindicato sabia, ninguém sabia. E a resposta veio para o deputado e veio para nós, que era 50 minutos. Então, nós, um pouquinho de readaptados no início, conseguimos descobrir que o nosso horário aí foi transformado em lei no próprio RI. A resposta do requerimento de informação que veio para o deputado, já saiu a lei, na sequência, 50 minutos. Correto. Então, nós, a Aspresp, né, que a gente chama hoje já Aspresp aí, já ganhou a batalha. Isso em 3 meses. Quer dizer, uma busca de informação, né, e unificando isso. E tem também uma outra questão, deputado, que é o cancelamento dos laudos, né, dos professores readaptados, que é uma luta também da Aspresp, né? Sim, juntamente com o deputado. O Estado está cometendo um verdadeiro crime, está cometendo uma política desumana contra professores da rede estadual, sobretudo contra os professores readaptados. Como ele não contrata novos professores, ele obriga professores, muitas vezes readaptados, a voltar para a sala de aula, cancelando os laudos, cancelando as readaptações, chamando esses professores para novas perícias, sem que haja nenhum motivo, até mesmo professores que já têm a readaptação definitiva, porque tem um professor que tem a adaptação definitiva e a provisória, temporária. Então, até mesmo nós recebemos muitas denúncias, e a associação também, de professores readaptados que foram obrigados a fazer as perícias e depois voltaram a lecionar sem condições. Essas perícias são no INSS? No Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo. Um absurdo. Essa é uma orientação do governo. O governo tem dado essa orientação. Aí eu acionei aqui pela Assembleia Legislativa o Ministério Público Estadual e o Conselho Regional de Medicina para que eles investiguem esse tipo de procedimento. E o Ministério Público acatou a nossa representação. Recentemente nós fomos, inclusive com a associação, no Ministério Público, tivemos uma audiência, uma reunião com a promotora do caso, que agora ela abriu um inquérito civil, ou seja, virou um caso de polícia. O Ministério Público está investigando o Estado por conta desse tipo de procedimento, de pressionar os professores readaptados a terem que voltar para a sala de aula ainda adoentados. E também isso vem acontecendo com a dificuldade de professores com licenças médicas, né, que são negadas, mesmo o professor que não é readaptado, mas que precisa de uma licença médica, ele não tem conseguido, porque a ordem do governo é professor doente tem que trabalhar em sala de aula. Redução de custos. Exatamente. No mês de julho mesmo, né? eu precisei de uma licença de 30 dias, me deram 10. Mesmo com os laudos e os exames. Quer dizer, há uma perseguição um pouco também. É uma orientação Sim, do uma governo, sem de dúvida. buscar. Como ocorreu no INSS também, muitos benefícios estão sendo revisados e estão buscando aí uma investigação, um pente fino para poder verificar, só que em muitos casos há injustiças, né? Não, Agora, no nesse nosso caso, caso, não. O caso da rede estadual, não, porque o servidor público tem sido vítima do adoecimento em trabalho. É só a gente visitar o IANSP, o Hospital do Servidor Público, por exemplo, a ala da psiquiatria é totalmente ocupada pelos profissionais da educação. Nós, professores, estamos lá sendo tratados. Eu fui recentemente lá, eu fiquei chocado com o número de professores fazendo tratamento psiquiátrico. Estão E existem adoecendo. pesquisas E afirmando mesmo isso. esses que o deputado fala que viu, quando chega no departamento para tirar licença ou para voltar a fazer a reavaliação da readaptação, ele trata no servidor público e ali ele é negado.
No departamento, que é do Estado também. Que também é do tudo Estado, é a herência. Então, nós levamos isso, quando o deputado nos convidou para ir ao Ministério Público, foi feito todo um levantamento pela Dulcineia, também que é do grupo, e que é da associação. Ela pegou o Diário Oficial em um ano. Em um ano, ela fez toda a tabulação e viu que a partir de dezembro, quando eles começaram com as clínicas, com essas clínicas, houve essa orientação para que fosse cessada a readaptação. A partir daí, só vê o crescimento das cessações das readaptações sem motivo nenhum, que é o caso, por exemplo, da Suneli, que tem câncer de mama e ficou com lesão. Ela chegou para fazer a reavaliação e o médico, ela falou: "Senhor, olha minha mama, como que ela está atrofiada." Tudo. Ele falou: "Eu não sou ortopedista." Quer dizer, se ele é um médico do Estado para fazer, ele é perito, ele nunca poderia ter falado que ele é ortopedista e não ia olhar a mama dela. Então, a partir disso, nós falando para a doutora, ela foi vendo, registrando. Porque, e nesses casos, são muitos severos. A pessoa, problema no rim, não é nada, volta para casa, hoje está fazendo hemodiálise. Então, não tem, são casos gravíssimos. Maria do Socorro estava falando que tem esse blog que reúne muitos professores. 14 mil é o número que você tinha me dito em 2014, de professores readaptados. É um número muito grande, né? Muito grande. Uma professora, né, fez um mestrado na Metodista, em São Bernardo, e ela apresenta ali muitas tabelas. E ela denuncia, a Antunes, ela denuncia nesse estudo um aumento gritante de readaptações a partir de 2011. Né? É muito interessante, quem tiver interesse de procurar, né, na internet tem disponível esse estudo. O estudo de readaptação começou com a Pesuol. Maria de Lourdes Pesuol foi o primeiro estudo feito sobre a situação dos readaptados aqui no estado de São Paulo. Né? E a partir daí surgiram muitos outros estudos. Como o deputado falou sobre o atendimento de pessoas com problemas psicológicos que tem aumentado, tem um estudo que denuncia que nós temos mais pessoas com problemas de fundo psicológico pela exposição que se existe na escola à violência, ao caos educacional que nós vivemos, né? A sensação de fragilidade que nós nos encontramos, que mostra que nós estamos mais fragilizados do que policiais que lidam com a violência de uma forma bem mais extrema. Quer dizer, é um estresse não só pelo trabalho, que já tinha uma aposentadoria diferenciada por ser um trabalho difícil, que exige muito do professor, mas é um estresse também que é causado pela violência que chega dentro da escola, né? Quer dizer, aumenta aí na periferia, nas regiões mais que tem ocorrência de maior criminalidade, e isso chega dentro da escola. Há também uma dificuldade também de relação com os pais desses alunos, né, que cometem essas violências, né, porque não há credibilidade do professor, muitos estão realmente afastados da educação dos filhos, né, porque acabam tendo que trabalhar, e o filho passa o dia na rua e não tem um retorno. Então, não tem referência. Isso prejudica o ensino, prejudica a performance do professor também? Sim. Como é que vocês veem essa situação? A sensação de impotência, porque o professor, quando entra na sala de aula, o seu desejo é que os alunos aprendam, né? É por isso que se formou o professor. Então, quando você tem que lidar com crianças, com famílias que também não tem nenhuma estrutura. E muitas vezes as pessoas caracterizam a desestrutura um fator de pobreza. Não, existem famílias desestruturadas que vivem juntos e unidas, mas estão desestruturadas, né? Então, nós sentimos a sensação de impotência quando nós temos alunos que tinham possibilidade de crescer, possibilidade de produzir e ficam à mercê da bandidagem, à mercê da violência, não somente da periferia, em todos os arredores de todas as escolas.
E isso nos deixa, assim, frustrados, né? Frustrados porque nós não conseguimos fazer o nosso trabalho, porque a sociedade, nossa função, ela oscila muito entre você ser professor, uma das funções mais importantes, né, da sociedade atual, e ao mesmo tempo estar inserido em um ambiente caótico. Caótico no ponto de vista da violência, no ponto de vista do abandono das políticas públicas, né, da questão, como eu falei, já da inclusão, uma escola que se diz inclusiva, mas não inclui ninguém. É muito difícil essa inclusão ser trabalhada. Há quantos anos nós estamos trabalhando essa fala? Porque a fala no papel, o papel aceita tudo, mas a prática, ela é muito diferente. Só né? queria complementar, porque tem essa questão da violência, que é uma questão importante, que leva mesmo ao adoecimento dos profissionais da educação, mas tem também a superlotação de salas, temos a questão da jornada estafante de trabalho. Hoje um professor, para sobreviver, precisa trabalhar em 2, 3 escolas, tem que ter uma jornada máxima de trabalho, ele acumula cargo, às vezes tem 2 cargos no Estado, um cargo na Prefeitura, um no Estado, um na rede particular. Então o professor, com essa jornada estafante, ele adoece. E a superlotação também é um tema que a gente debate muito, né? Tem a questão da violência, que é grave, né? Porque a escola reflete a sociedade. Se a sociedade é violenta, a escola tende a ser violenta. Agora, ela pode amenizar essa violência através de mais investimento, de um projeto pedagógico mais crítico, uma abertura da escola para a comunidade, trazendo a comunidade para dentro dela, quebrando a estrutura autoritária da escola, que vem de cima, vem da Secretaria da Educação, passando pelas diretorias de ensino, que são todas autoritárias, as estruturas. Isso reflete na escola e adoece toda a escola, não só os professores, mas os alunos, a direção, isso é reproduzido. Então, nós temos que ter gestão democrática nas escolas, o fim da superlotação das salas, jornada adequada de trabalho, né? Isso, salários dignos para os professores, porque isso também é um componente importante para a sobrevivência do professor. Então, tudo isso que gera, a falta de tudo isso é que gera o adoecimento do professor. Completando né? da jornada, no interior, muitas pessoas viajam em 3 cidades. São 3 cidades. Para cumprir a carga horária. Sai de Mococa, em São José do Rio Pardo e Santa Cruz das Palmeiras, por exemplo. Vão em 3 cidades. E aí, o que acontece? Bateu o horário, não dá para ele estar naquele horário, naquela escola. Como resolve? A diretora não abre mão desse horário, nem essa. Aí, o professor fica ali no meio. Mas como que eu faço? Eu vou para essa ou vou para aquela? É o mesmo patrão. Então, não tem, sabe? Então, fica numa situação, o que acontece? Vai tirar licença, porque ela não pode estar em 2 lugares e ninguém resolve. E a questão salarial, ela é fundamental por conta disso, né? Porque se ele estivesse sendo bem remunerado, ele trabalharia em uma escola uma só. escola Escola, seria uma carga exatamente. menor de trabalho. Né? E há uma diferença também para o município, né, deputado, da questão salarial. Eu ouvi de alguns professores que realmente o Estado ainda tem uma defasagem muito grande, inclusive em relação a outros estados do Brasil. O Estado de São Paulo tem... O Estado de São Paulo, que é o mais rico da Federação, o mais rico da América Latina, não paga o piso nacional salarial. Tanto é que nós conseguimos agora, na Justiça, um reajuste de 10%, ganhamos aqui em todas as instâncias, mas o governo, de uma forma covarde, recorreu ao Supremo Tribunal Federal e suspendeu o nosso reajuste salarial, porque então o Estado mais rico não paga o piso nacional salarial. Uma boa parte das prefeituras do Estado de São Paulo tem um salário superior para o magistério do que o salário do Estado. Então isso é muito grave, daí leva o professor a ter uma jornada muito prolongada de trabalho. Isso gera o adoecimento também. É uma questão importante. E quais são as próximas lutas aí da associação? Então, primeiro que a associação, ela começou ela teve oportunidade. E eu vejo nas redes sociais, quando a gente coloca os readaptados Agora é Lei, né, a gente coloca com todo orgulho. Então, vem algumas pessoas e faz o questionamento. Por que o deputado não fez para os gestores, os supervisores? Diretores, coordenadores. Aí vem essas perguntas. Aí eu falo, poxa, existe a lei. A lei foi feita na mesma época. Nós somos o número 1 de 2013, vem na sequência, número 2 de 2000. Só que eles não conhecem.
por felicidade, eu vir aqui e conhecer e transmitir. Eu não quis ficar guardada para mim, eu quis transmitir e agregar pessoas para conhecerem esse. E a gente desafiar. Então, a gente já 2 audiências públicas, nós tivemos essas 2 audiências públicas, que foi incentivando, falar, alguém está olhando por nós. Então, agora, hoje, o readaptado, até ele já melhorou a condição. Eu falo, olha, eu faço parte da Aspresp, meu horário está errado. Então, nós calculamos, fazemos o recálculo e pedimos, em nome da Aspresp, que aí nós não somos mais pessoa física, mas sim jurídica. Então, nós estamos questionando, por que esse horário, em base em que você fez esse horário que a pessoa vai cumprir? Então, nós temos a Aspresp tem essa autoridade hoje de questionamento. Então, nós conseguimos, depois disso, nós tivemos várias entrevistas, e sentimos na necessidade de passar tudo, a gente recorria ao deputado, tudo tinha que ser via deputado. E quando a Aspresp se tornou-se uma associação, nós criamos, com a ajuda, nós vimos que nós mesmos podíamos fazer o ofício e até trouxe assim para que as pessoas entendam a necessidade da gente ter essa associação. Eu, Rose Tomura, né, eu sou conhecida no estado pelos readaptados, mas eu não sou ninguém, eu sou Rose Tomura. Lógico, a associação ela sempre tem mais força e pode lutar pelos direitos né, dos professores e dos professores readaptados e buscar aí, através da justiça, através da legislação. É o ofício que nós mandamos para o governador. Governador, agora a lei está nas suas mãos, então nós estamos pedindo. A resposta está aqui. Essa é a função de uma associação, né? Quer dizer, é atuar, é cobrar. Exatamente. É buscar... Nós podemos fazer isso como associados. Então, a importância das pessoas estarem associadas e terem um amparato de situações simples, mas que eles não desconhecem. Eu quero dar o meu testemunho, viu, Érica? Porque se não fosse a associação de vocês, talvez a lei não tivesse sido aprovada. Porque vocês ajudaram muito para que o projeto fosse aprovado aqui dentro. Vocês acompanharam em cada comissão, pressionando em cada uma delas os deputados relatores, dando pareceres favoráveis. Por isso que foi aprovado aqui. Depois, para a sanção do projeto, que era uma segunda luta também. Vocês foram ao governador, em cada lugar do interior, fizeram pressão pelas redes sociais, de uma forma presencial também. Então, vocês foram fundamentais. Sem associação, não haveria esse direito conquistado hoje. E foi um direito conquistado, viu, professoras e Érica, num momento de retrocesso, de retirada de direitos dos trabalhadores. Né? Eles querem retirar, a reforma trabalhista retirou direitos trabalhistas, a PEC 55, a PEC da morte, hoje emenda 95, congelou os investimentos em todas as áreas sociais por 20 anos. A lei da terceirização foi contra nós, trabalhadores. E a reforma da Previdência, que o Temer tentou aprovar, não conseguiu, ela também acabava com a aposentadoria. Aqui em São Paulo, o ex-prefeito Dória tentou acabar com a aposentadoria dos servidores, também através do Sampaprev, foi derrotado. Então, numa onda de retrocesso, nós fomos na contramão e aprovamos um direito da previdenciário, que é algo inédito na atual conjuntura, quando eles querem tirar todos os direitos dos trabalhadores. Então, foi uma grande vitória. E você falou também dos diretores, dos coordenadores e supervisores. Érica, nós, quando apresentamos o PLC número 1 em 2013, apresentamos no mesmo dia o PLC número 2 de 2013, garantindo o direito à aposentadoria especial também para os gestores, diretores, coordenadores e supervisores. O projeto já está pronto para ser votado também. Na mesma época, né? Lá na pauta, na ordem do dia. E nós vamos aprovar esse projeto também, porque os gestores são educadores também, têm esse direito garantido pela Constituição. E só para concluir, essa vitória aqui de São Paulo, de vocês, ela está refletida em todo o Brasil. Vários estados estão já observando isso, prefeituras que ainda não garantem esse direito, estão copiando já o projeto, no bom sentido, levando a proposta. O Rio de Janeiro então, o que aprova em São Paulo repercute em todo o estado. Então, é uma vitória não só do magistério estadual de vocês, mas eu diria que vai ser uma vitória de todo o magistério nacional
dos professores readaptados do Brasil inteiro. Complementando a fala do deputado, nós, em 2014, tivemos a primeira audiência pública, tivemos duas, aliás, não foi somente uma, mas em 2015, porque o projeto de lei ele tem que passar pelas comissões. Então, ele passou pelas comissões em 2015, pelas 3 comissões. Somente agora é que ele foi, Érica, ele foi aprovado. Uma ideia do trabalho. Uma só pessoa mandou 99 e-mails para o mesmo deputado, sem resposta. A mobilização fez a diferença. 99, agora mandou o 100º, agora é lei. Agora é lei e a gente infelizmente chegou ao fim do nosso programa. Queria muito agradecer a presença de vocês, parabenizar pelo trabalho da associação. Deputado, parabéns aí pela lei. E o programa Agora é Lei chegou ao fim. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.